Pai, nós te somos imensamente agradecidos por essa hora. Porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Porque um dia o Senhor nos fez conhecer o Cristo ressurreto. E ao conhecê-lo, o Senhor também nos fez ressuscitar com Ele. O Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor nos tirou do império das trevas para o reino de luz do Filho do Teu amor. O Senhor nos livrou de toda a condenação para que houvesse perdão e vida eterna em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos te agradecer de forma especial aquilo que fizestes por nós, por nos teres acolhido, por nos teres amado de uma forma incondicional através de Jesus. O que nós queremos te pedir agora, Pai, é somente que Tu fales conosco, para que sejamos desafiados a uma vida que Te honre, a uma vida que dignifique o Senhor, o Teu nome que há em nós. Fala conosco nessa hora. Fala aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A formação da minha vida, ela é marcada por muitas questões chaves que moldaram muita coisa do que eu sou e do que eu acredito. Entre essas coisas, alguns estudos. Eu lembro quando eu era um pré-adolescente, o meu grupo estava estudando na igreja lá em Macapá, um livreto chamado Quem é Jesus? E aquele livreto foi extremamente importante para eu começar a entender Jesus Cristo. Mas não foram apenas estudos, também muitas pregações Deus usou para ir moldando a minha vida e me ajudar a compreender Jesus Cristo. E aos 11 anos de idade eu tive a minha experiência pessoal de conhecer o Cristo ressurreto, o Cristo da vida. E nesse momento um hino que se cantava na igreja passou a ser o hino da minha perturbação pessoal. Esse hino dizia mais ou menos o seguinte: morri na cruz por ti, foi pra te salvar, meu sangue ali verti, e podes te salvar. E aí vinha a minha perturbação. Morri na cruz, morri por ti. Que fazes tu por mim? E essa foi uma perturbação profunda. Nós celebramos o encontro com o Cristo ressurreto. Nós celebramos a graça dele que nos alcançou. Nós celebramos o perdão dele. Mas a pergunta é: o que é que nós fazemos de ressurreição? Como nós respondemos ao amor de Cristo por nós? Às vezes nós respondemos de forma acomodada, de forma profundamente religiosa. Nós não somos perturbados a querermos mais de Cristo, estarmos mais com o Senhor. Não, nós somos acomodados. A gente acha que basta vir ao culto, bate o ponto, está tudo jóia. Isso quando vem ao culto. Isso quando participa. Se não vier também não faz diferença. Como é que nós respondemos a essa tão grande obra
salvação. O texto que nós lemos, ele é marcado por uma série de questões interessantes sobre isso. Quando Cristo é entregue, nós temos logo de cara, no capítulo 26, a primeira reação àquilo que Cristo fez por nós. Encontramos um homem chamado Pedro. Pedro que não era um nada. Pedro que não era ninguém na sociedade dele. E Cristo o chama. Cristo gasta 3 anos da vida dele com esse homem. E agora, na hora que o Senhor é preso, qual é a reação de Pedro? Não conheço. Não sei quem ele é. Eu não sou do grupo dele. É assim que Pedro reage. Negando ao seu Senhor. É diferente de nós. Não, o que mais tem hoje é uma geração de evangélicos que são capazes de negar o seu Senhor. Com as suas vidas, com os seus comportamentos, com os seus procedimentos. Qual foi o problema de Pedro? Em busca da aceitação, em busca de não ser rejeitado, em busca de não ser colocado de lado, Pedro nega. Não, eu não quero estar associado à imagem de um homem que de repente vai me trazer problemas, em que as pessoas vão olhar com cara feia para mim, em que as pessoas vão olhar de forma indiferente a mim. Eu tenho a necessidade de ser aceito, eu tenho a necessidade que as pessoas me amem. Não importa se com isso eu estou jogando fora tudo que Jesus fez por mim. Não importa se com isso eu estou jogando fora o amor dele na minha vida. É mais importante a aceitação dos outros do que Cristo. É mais importante a aceitação dos outros do que o amor dele, de entregar-se na cruz para nos redimir, para nos salvar. Essa é uma reação. E dia a dia o que mais a gente tem visto é isso. Uma igreja que tem apostatado do Cristo da palavra por um falso Cristo de aceitação no mundo. Um Cristo que é popstar, um Cristo que de pobre a igreja transformou em rico. Meditávamos na vigília pascal sobre essa questão. Quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e a igreja não podendo suportar a ideia de um Cristo pobre, de um Cristo humilde, ela transforma essa figura do jumentinho, dizendo que não, Jesus não entrou de forma pobre. Ele entrou foi na BMW da época dele. A igreja nega ao seu Senhor. Com seus comportamentos, estereótipos mundanos, igualzinho a Pedro. Igualzinho a Pedro. Mas se fosse só essa a reação, ok. Quando nós lemos então a parte da mensagem dessa noite, nós olhamos uma outra questão. Versículo 11 diz que Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E a partir disso ele passa a ser acusado. Os principais sacerdotes, pelos anciãos, sem nada a responder. E aí o governador assustado olha para ele e diz: tu não ouves quantas acusações te fazem? Não são apenas negações. Como é que nós reagimos ao Cristo que morreu por nós? Muitos o negam. Outros o acusam.
Antigamente isso era um problema dos pagãos. O pagão, o ímpio, não compreendendo, não conhecendo Jesus, podia acusá-lo de um monte de coisa. Década de 80, então, 70, 80, Hollywood ajudou a promover essas visões de um Cristo farsante, de um Cristo beberrão, de um Cristo gay. Hollywood ajudou a disseminar essas ideias. Você sabe qual é o problema hoje? É que esse não é mais um problema do ímpio. O que não falta hoje são crentes apontando acusações contra Jesus também. Por quê? Porque os caprichos dos seus corações não foram atendidos. O infeliz vai nessas igrejas loucas, dessas igrejas que se dizem cristãs, mas são agências do inferno. E ele vai lá aprender que ele tem que fazer a campanha XYZ, porque Jesus Cristo vai dar o que ele quer. E aí esse endemoniado vai lá e faz a campanha e a coisa não dá certo. Como é que ele reage a Cristo? Estou de mal com o Senhor. O Senhor me frustrou. Parece criança. Gente infantil. Que pega as suas frustrações pessoais e não podendo enxergar o seu próprio pecado nos seus desejos pecaminosos, então ele acusa Cristo. Como se Cristo fosse o problema da sua vida. Há muito crente frustrado com Jesus. Porque Cristo nos frustra? Não. Porque as ambições do nosso coração pecaminoso nos frustram. Os anseios pecaminosos do nosso coração nos frustram. Mas nós precisamos acusar alguém da nossa frustração. Nós estamos chegando a uma época muito complicada. No ano passado, uma pessoa que estava em aconselhamento comigo chegou aqui chocado. A igreja dela havia levado uma ministra de cura interior. Quando fala isso eu me arrepio todo. Dá um ciricutico sai. Você sabe que vem besteira. A igreja dela levou uma ministra de cura interior do diante do trono lá. E aí a ministra estava falando dos teus sonhos que foram frustrados, das vezes que você se decepcionou com Deus. E em vez de essa infeliz dizer, se arrependa, ela olha para as pessoas e diz, esse é o momento que Deus te dá para você perdoá-lo da frustração que ele lhe causou. E ela convidou a igreja toda. Mais de 1000 loucos naquela igreja, fazendo declarações de perdão a Deus. Senhor, eu te perdoo. Senhor, me frustrou. Eu estou decepcionado contigo. Mas eu quero dizer que eu te perdoo. A gente tem que rir para não chorar dessas coisas. Porque agora nós estamos nos achando no direito de fazermos acusações ao Senhor. Como aqueles loucos diante de Pilatos achavam que podiam fazer acusações. Por quê? Bom, se você olhar o Evangelho de Mateus, esses loucos estavam frustrados. Eles queriam, num determinado momento, que Cristo mostrasse o seu poder, revelasse o seu poder. E ele disse, não vou revelar. Você já tem lá a lei, os profetas, Noé, Jonas, eu já tenho tudo isso, não preciso revelar nada para vocês. E eles ficaram irados. E são esses mesmos homens que agora chegam para acusá-lo. E o que é pior, inventando coisas. Colocando coisas na boca de Cristo, coisas que ele não disse, coisas que ele não afirmou. E eles inventaram.